Sabe, a gente costuma pensar em herança como algo que todo mundo quer, né? Mas e se for possível, olhar para um patrimônio, uma fortuna, e simplesmente dizer não obrigado? Pois é. No direito das sucessões, essa decisão não só é possível, como também desencadeia uma série de eventos jurídicos complexos e, eu diria, até fascinantes. É justamente sobre o ato de renunciar a uma herança e suas surpreendentes consequências que vamos conversar hoje. Para a gente entender bem esse tema, eu estruturei nossa análise da seguinte forma. Vamos começar com os princípios básicos da sucessão, passar pela grande decisão entre aceitar e renunciar, analisar os efeitos disso, diferenciar a renúncia de um outro instituto, que é a indignidade, ver como os nossos tribunais pensam sobre o assunto e, no final, a gente amarra tudo num caso prático que vai testar o nosso raciocínio. Bom, para a gente falar de renúncia, primeiro temos que entender como a herança nasce. E aqui, dois princípios são a base de tudo. Eles dão um marco temporal. Um que diz quando tudo começa, o princípio da Saizine, e outro que impõe um limite, a proibição ao chamado pacta corvina. Essa pergunta é o ponto de partida. Pensa só, um patrimônio não pode ficar sem dono nem por um instante. O sistema jurídico simplesmente não tolera esse vácuo, e a solução para isso é um dos pilares de todo o direito sucessório. E a resposta é o famoso princípio da Saizine, ou droit de Saizine. É uma ficção jurídica genial. Imagine uma corrida de revezamento onde o bastão não pode cair de jeito nenhum. No exato segundo da morte, a lei, por força própria, o que a gente chama de ope legis, já passa todo o patrimônio, a posse e a propriedade direto para os herdeiros. Isso garante que a herança nunca fique órfã. Certo. Se a Saizine marca o início, o pacta corvina estabelece o limite. O que ele diz? Que é proibido, é nulo qualquer contrato que envolva herança de pessoa viva. E por quê? Porque, como já dizia o grande doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, seria imoral e até perigoso permitir que as pessoas negociassem com base na expectativa da morte de alguém. E isso, claro, inclui a renúncia. Renunciar a uma herança antes da pessoa falecer simplesmente não existe, é um ato nulo de pleno direito. Então, com a morte, a herança é transmitida automaticamente pela Saizine. Mas e se o herdeiro não quiser? Porque afinal ninguém pode ser obrigado a ser herdeiro. Aqui é que entra o ato de vontade, a deliberação. E como essa vontade se manifesta? Bom, aqui os caminhos são bem diferentes. Para aceitar a herança, a lei é bem flexível. A aceitação pode ser expressa, num documento, ou até mesmo tácita, ou seja, o herdeiro começa a agir como dono e pronto, a lei entende que ele aceitou. Agora, a renúncia, não. Por ser um ato de repúdio, um ato muito mais drástico, a lei exige uma formalidade rigorosa. Ela tem que ser expressa e solene, ou por escritura pública em cartório, ou por um termo direto no processo de inventário. Não tem meio termo. E essa formalidade toda reforça as características da renúncia. É um ato de tudo ou nada. Não dá para renunciar a só as dívidas e ficar com os bens, por exemplo. É indivisível. Uma vez feita, é para sempre. Irrevogável. Não tem como se arrepender depois. E talvez o mais importante, o efeito dela é retroativo, ex tunc. Para a lei, é como se a pessoa que renunciou nunca tivesse sido herdeira. Ela é literalmente apagada daquela linha de sucessão. E é justamente esse efeito de apagar o herdeiro que provoca consequências gigantescas, uma verdadeira cascata de efeitos jurídicos na sucessão. Certo, mas para onde vai essa parte da herança que foi rejeitada? O artigo 1810 do Código Civil é a chave. Ele diz que a parte do renunciante acresce, ou seja, é somada, à parte dos outros herdeiros da mesma classe. Então, se ele tem irmãos, a parte dele é dividida entre os irmãos. Se ele for filho único, aí sim a herança pula para a classe seguinte, que seriam os avós, por exemplo. Então, o fluxo é esse. Primeiro, a exclusão. O renunciante sai de cena. Segundo, o acréscimo. A parte dele vai para os outros da mesma classe pelo que chamamos de jus accrescendi, o direito de acrescer. E agora vem a consequência mais dura, prevista no artigo 1811 e que muita gente não sabe. Não existe direito de representação na renúncia. Isso significa que os filhos de quem renunciou não podem herdar no lugar dele. A renúncia dele exclui também os próprios descendentes. É um ponto crucial. E aqui é fundamental a gente não confundir a renúncia, que é um ato de vontade, com a exclusão por indignidade, que é uma punição, uma sanção civil. Essa tabela mostra bem as diferenças. A renúncia vem da vontade da pessoa. A indignidade é uma pena aplicada por um juiz, porque o herdeiro cometeu um ato gravíssimo contra o autor da herança.
Mas a diferença fundamental está aqui, no efeito para os descendentes. Na indignidade, os filhos do indigno herdam por representação, sim. Por quê? Porque a pena é pessoal. Ela não pode passar da pessoa do infrator e prejudicar seus filhos, que não tem nada a ver com a história. Ok, já vimos a teoria. Mas como isso funciona na vida real? Vamos ver como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem aplicado essas regras. O STJ é muito firme em reforçar que a renúncia é um ato jurídico puro. Essa citação do ministro Luiz Felipe Salomão é perfeita. O que isso quer dizer? Que a pessoa não pode colocar condições. Não pode dizer, eu renuncio, mas só se minha parte for para o meu sobrinho. Não. A pessoa simplesmente abre mão e a lei, com suas regras, se encarrega do resto. Isso traz segurança jurídica para todos. E essa pureza do ato fica muito clara num julgado sobre sobrepartilha. O caso era o seguinte: um herdeiro renunciou e tempos depois descobriram um novo bem do falecido. Ele poderia voltar atrás e dizer, desse novo bem eu quero a minha parte? O STJ disse que não. A renúncia é total e definitiva, vale para tudo, até para o que ainda não se conhecia. A irrevogabilidade é levada a sério. Perfeito. Agora vamos juntar todas essas peças para resolver um quebra-cabeça sucessório bem interessante. O cenário é o seguinte: um pai falece, deixa 2 filhos, vamos chamar de filho A e filho B. Cada um deles tem um filho, ou seja, temos 2 netos na história. Agora a complicação. O filho A, por um motivo qualquer, renuncia à herança. E o filho B é declarado indigno porque cometeu o crime de homicídio contra o próprio pai. A pergunta de $1 milhão: nas mãos de quem vai parar essa herança? Vamos por parte, como tem que ser no direito. Primeiro, vamos analisar o ato do filho A, a renúncia, e ver o que acontece com a parte dele. Aplicando a regra do artigo 1810, a gente já sabe. A parte de quem renuncia, o filho A, acresce, vai para o outro herdeiro da mesma classe. E quem é? O irmão dele, o filho B. E o filho do filho A, o neto, não recebe nada, porque na renúncia não há representação. Então, juridicamente, no primeiro passo do nosso raciocínio, a herança inteira, 100%, se concentra nas mãos do filho B. Certo, mas o filho B tem um problema. Ele é indigno. E agora que a herança inteira está juridicamente com ele, o que acontece? E aqui vem o pulo do gato. O filho B, com 100% da herança, é excluído por indignidade. Mas como a gente viu, na indignidade, os filhos herdam por representação. Então, o filho do filho B vai representar o pai e herdar tudo, toda a herança. Percebe a lógica? É um raciocínio em 2 etapas. Primeiro, a parte do renunciante acresce ao irmão. Depois, esse irmão, agora com tudo, é excluído e o filho dele representa. O resultado é que toda a fortuna vai para apenas um dos netos. Esse caso prático mostra como a renúncia é uma ferramenta jurídica poderosa e que suas regras rígidas podem levar a resultados que, à primeira vista, parecem contraintuitivos. E isso nos leva a refletir, né? Essa formalidade toda da lei, ela existe para proteger quem? A liberdade de quem renuncia? Os credores que poderiam receber algo? Ou a estabilidade e a previsibilidade das relações familiares? Fica a reflexão. Bom, espero que esta análise detalhada sobre a renúncia tenha sido útil e tenha esclarecido os pontos mais complexos. Se este conteúdo agregou valor, por favor, considere apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até a próxima!